Então, pessoal, tudo bem com vocês? Então, esse vídeo aqui, ele tem como objetivo trazer uma perspectiva um pouco mais prática do conteúdo que a gente estudou lá no Momento Síncrono, sabe? Lá no Momento Síncrono a gente estudou um pouco sobre as figuras de sons, sobre as pausas. E agora a gente vai ver um pouco mais dessa utilização dentro do pentagrama, dentro da pauta. Então, vocês já estudaram um pouco sobre a questão das notas, sobre onde elas estão posicionadas aqui dentro desse pentagrama. Vocês já estudaram sobre a clave. Então vocês sabem localizar essas notas dentro das linhas e dentro dos espaços. Mas, para que a gente possa fazer música, para que a gente possa ler música, só a pauta com as notas não seria suficiente. Para que a gente possa fazer música, a gente tem que ter noção de quanto tempo cada nota ela vai soar, entendeu? E é para isso que essas figuras de som elas servem. Elas vão dizer dentro do compasso quanto tempo a gente vai cantar, por exemplo, um dó, quanto tempo a gente vai cantar, por exemplo, um ré, entendeu? Para que a gente possa assim tocar ou cantar enfim, de forma mais completa, né? Até porque se a gente só soubesse as notas, não faríamos uma música. A música não teria sentido. Bom, para que a gente possa começar o nosso estudo, a gente analisa primeiro algumas coisas. Primeiro a nossa pauta, que é uma pauta comum, dessas que vocês já conhecem, que vem as 5 linhas e os 4 espaços, mas existem outros tipos de pauta. A que a gente está utilizando aqui é essa, que é a mais comum. Depois a gente olha a nossa clave, que no caso aqui é uma clave de sol. Então essa nota aqui ela é um dó, porque a clave de sol ela diz isso, entendeu? E a gente tem também um terceiro elemento que vocês não estudaram ainda, mas que vão estudar em breve, que a gente vai estudar em breve, que no caso é a questão do compasso. Essa fraçãozinha aqui, ela se chama compasso e ela vai ter dois objetivos principais. O primeiro objetivo é dizer quanto tempo vai valer cada retângulozinho desses. Vocês estão vendo que a partitura ela é formada por esses retângulozinhos. E esse número, essa fração aqui, ela vai dizer quanto tempo vai ter dentro de cada retângulozinho desse. E outra coisa muito importante pra gente aqui é que ela vai dizer quanto tempo cada nota vai soar, ou quanto tempo vai valer cada figura, digamos assim. Bom, eu não vou entrar muito aprofundadamente nesse assunto, porque a gente vai estudar um pouco ele melhor lá na frente. Mas, por enquanto, vocês só precisam saber que cada triângulo, cada retângulozinho desse aqui vai ter 4 tempos, vai soar 4 tempos, e que essa nota aqui, essa figura aqui, no caso a semibreve, ela vai valer 4 tempos. E quando a gente sabe que a semibreve vale 4 tempos, a gente vai, através dela, saber quanto tempo vai valer as outras figuras, por causa da questão da divisão proporcional. Então, a gente tem aqui 4 tipos de figuras diferentes. Que no caso é a semibreve, que eu acabei de falar, a gente tem a mínima, a gente tem a semínima e a gente tem as colcheias. Existem outras figuras além dessa, mas por enquanto a gente só vai falar um pouco dessas. Bom, por conta do compasso, a gente diz para o nosso estudo aqui agora, a gente vai pensar que essa figura aqui, ela vai valer 4 tempos. E se essa figura aqui vale 4 tempos, quanto tempo vale mais ou menos essa figura aqui, que vale a metade dessa aqui? Quanto tempo vai valer a mínima, sabendo que ela é a metade da semibreve? Se a semibreve vale 4 tempos, a gente pressupõe que a mínima ela vai valer 2 tempos, porque ela vale a metade dessa aqui. E se a gente sabe que essa aqui vale 2 tempos, no caso a mínima, quanto tempo vai valer essa daqui, sabendo que essa daqui é a metade dessa aqui? Se essa vale 2, então no caso a semínima, que é a metade da mínima, vai valer 1. O que é que a gente tem até agora? Essa figura aqui que vale 4 tempos, essa figura que vale 2 tempos e essa daqui que vale 1 tempo. Aqui nesse compasso aqui no nosso estudo. Só lembrando lá na frente que esses valores eles vão poder ser diferentes, mas a maioria das vezes é assim que esses valores eles são. Eu vou colocar aqui o metrônomo para soar. Para quem não conhece, o metrônomo é uma ferramenta que a gente utiliza na música para poder estudar o andamento das músicas e estudar compasso, estudar, como é que eu posso dizer? Estudar quantos BPMs a gente vai ter em cada compasso também. Isso aí depois a gente vai estudar um pouco melhor. Mas eu vou mostrar aqui para vocês deixar soando. Vocês percebem que nesse metrônomo aqui, os tempos eles estão sendo divididos em 4 tempos. 1, 2, 3, 4, 1,
2, 3, 4. Então, essa figura aqui, ela vai soar durante todos esses 4 tempos. A gente vai cantar aqui em forma de tá, tipo assim, porque o importante aqui não é a nota ser soada, não como é que eu posso dizer? Não é a afinação, mas sim que a gente possa ter noção de quanto tempo. Então, na música, quando a gente está estudando esse contexto, a gente usa muito a sílaba tá para poder cantar os tempos. E no caso dessa figura aqui, a gente vai cantar um tá mais prolongado, um tá de 4 tempos, que seria mais ou menos assim. Tá, 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 2, 3, 4, tá. Eu acho que já deu mais ou menos para entender quanto tempo essa figura aqui ela vai ficar soando no compasso. Bom, eu vou seguir mais direto para o vídeo não ficar muito longo. Já que a gente sabe, como eu já disse anteriormente, já que a gente sabe que essa figura aqui ela vale 4 tempos. Essa daqui ela vai valer 2, porque ela é a metade dessa. E essa daqui vai valer 1, porque essa daqui é a metade dessa daqui. Então a gente vai executar agora tudo de uma vez, esses 4 compassos, para que vocês possam entender um pouco melhor. Vocês podem praticar aí na casa de vocês. Essa daqui eu cantei um tá de 4 tempos, um tá bem prolongado. Essa daqui a gente vai cantar tás um pouco menos prolongados, tá? Tás de 2 tempos, que seria mais ou menos assim. Tá, tá. Eu vou botar o metrônomo pra soar para que vocês possam entender melhor. Tá, 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 tá. Deu pra entender mais ou menos o que eu quis dizer com 2 tempos cada tá. É um tá que a gente vai imaginar na nossa cabeça que vai ficar soando por 2 batidas no metrônomo, ou 2 batidas na nossa cabeça. Enfim. E essa figura aqui, ela vai ter menos tempo do que essa daqui e bem menos tempo do que essa daqui. No caso aqui, ela vai valer um tempo. A gente vai cantar um tá para cada batida que tiver aqui no metrônomo. E ficaria mais ou menos assim. Tá, 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 tá. Bom, outra forma que a gente pode visualizar isso, deixando um pouco o metrônomo de lado, é a utilização de um movimento com a mão, que a gente pode marcar o tempo e ao mesmo tempo perceber a divisão rítmica do tempo. Que no caso é o movimento aqui de bater com a mão. Nesse movimento aqui é como se fosse o meu metrônomo aqui do celular, mas só que ao invés de marcar com o celular, eu tô marcando aqui com a mão. E serve também muito bem para que a gente possa marcar esse movimento. E se eu fosse cantar essas figuras aqui, seria mais ou menos assim. Começando da semibreve. Tá, 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 tá. Bom, esse processo aqui com a mão, ele é parecido com o processo aqui com o metrônomo do meu celular, só que dessa vez vocês estão visualizando um pouco da batida. Bom, restou essa figura aqui para eu falar, que é uma figura que vale bem menos tempo do que essas figuras que eu falei anteriormente. Bom, tratando da divisão proporcional, essa figura aqui, no caso a colcheia, ela vale a metade de uma semínima. E se a semínima aqui vale um tempo, a colcheia, que vale a metade de um tempo, no caso a metade da semínima, ela vai valer meio tempo. Como é que a gente vai marcar meio tempo, Lisiane? Já que na música é tão comum que a gente cante nas batidas. Como é que você vai marcar isso nas batidas? Seria algo tipo assim. Para que a gente possa cantar essa figura aqui, no caso, para que a gente possa cantar uma semínima, o movimento com a mão, ele seria um movimento de tá completo. Seria algo tipo tá, tá. Vocês perceberam que a minha mão, ela bateu aqui uma com a outra e levantou? Ela bateu e levantou? Como se fosse uma batida na terra e uma batida aqui no ar. Então, a semínima, ela vai durar o tempo de um movimento completo desses. Tá, tá. Isso daqui é o que a gente diz que é um tempo, entendeu?
Aí pra gente cantar meio tempo, é como se a gente estivesse pegando essa volta completa que a mão dá e a gente estivesse cortando ela pela metade. Que seria algo tipo assim, tá, tá. É como se eu cantasse quando a mão tá no chão e como se eu cantasse quando a mão tá no teto. Que seria como se fosse duas colcheias. Tá, 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 tá. Se eu fosse cantar uma semínima completa, tá. E agora cantando duas colcheias, tá, 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 tá. Deu pra entender que a gente pegou duas colcheias para que a gente possa fazer o movimento de uma semínima completa. É como se a gente estivesse dando tá, um tá mais, digamos assim, mais separado, uns tás mais curtos, digamos assim. Bom, seguindo, para que a gente não possa se prolongar um pouco mais, eu vou seguir aqui do vídeo, eu vou cantar, usando o movimento aqui com a mão, já que a gente já fez parte com o metrônomo, eu vou cantar tudo isso que tá aqui, toda essa divisão. Essa daqui está uma divisão bem, como é que eu posso dizer, bem clara, que no caso vindo das notas mais longas, para depois virem as notas mais curtas. Eu vou cantar para vocês verem como é que fica, tá? 2, 3, 4. Tá, 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 tá. E espero que tenha dado para vocês entenderem e compreenderem um pouco de quanto tempo nesse compasso vale essas notas mais ou menos. Bom, para o vídeo não ficar muito longo, que eu sei que já deve ter ficado muito longo, eu peço até desculpas para vocês que eu falo demais, eu gosto de explicar as coisas bem explicadinhas para não restar dúvida, até para vocês consultarem no futuro, talvez, quem sabe. Eu trouxe aqui um exercício em que a gente vai embaralhar um pouco dessas figuras aqui dentro da nossa pauta. Isso daqui, lembram que eu disse lá no começo que não existe só aquele tipo de pauta? Então, esse tipo aqui de pentagrama ou de pauta, enfim, que é formado apenas por uma linha, ele é usado geralmente em instrumentos de percussão que não tem uma altura definida, sabe? Não tem uma altura muito definida. Para que a gente possa estudar não as notas, mas para que a gente possa estudar apenas o ritmo, o tempo. E as notas aqui, elas estão bem embaralhadas. Como a gente tem um compasso, uma fração parecida com essa fração aqui, então os valores das figuras aqui vão ser os mesmos. Só que dessa vez elas estão embaralhadas, entendeu? Aqui dentro do pentagrama. Bom, vamos cantar um pouquinho dessas figuras aqui, para que vocês possam ter uma noção, um pequeno exercíciozinho desse aqui, só pra gente ver um pouco quanto vale cada coisa. Vamos lá? Contar 4, eu vou contar até 4, para que depois a gente possa entrar. 1, 2, 3, 4. Tá, 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 tá. Eu vou cantar isso daqui, só que dessa vez eu vou usar o metrônomo e vou fazer a contagem de quantos tempos tem cada figura, ao invés de ficar soando por tá, para que vocês possam entender um pouco dessa divisão, tá? 2, 3, 4, tá, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 3, 4. Isso aqui foi um exercício só para vocês possam entender quanto tempo está valendo cada nota aqui dessa figura, para que a gente possa compreender um pouco aqui delas dentro do pentagrama. Aqui embaixo tem alguns exercícios um pouco mais subdivididos, mas eu não vou fazê-los porque senão, enfim, o vídeo vai ficar ainda mais longo. Então, pessoal, por hoje foi isso. Espero que vocês tenham curtido. Qualquer dúvida, vocês podem nos contatar no Classroom, e também qualquer opinião de como eu poderia melhorar esse ensino para vocês, ou melhorar os vídeos para vocês, vocês também podem deixar, que a gente tá toda ouvidos. Então foi isso. Muito obrigada pela atenção de vocês e tchau, até a próxima.